Olá a todos, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. O vídeo de hoje nós vamos falar algo muito polêmico, interessante e que virou discussões entre muitos teólogos. No que você acredita sobre a salvação da raça humana? Você acredita no livre-arbítrio ou na predestinação? Em que você acredita? É isso que nós vamos falar neste vídeo de hoje. Nós sabemos que Deus ele é soberano, que Deus ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. E antes que o mundo existisse, existem partes da Bíblia que a Bíblia fala que Deus já nos conheceu, já nos escolheu, né? Então, que evidências são essas que a Bíblia mostra? A gente vai ler aqui alguns trechos da Bíblia e eu quero que você reflita se um verdadeiro cristão ele pode perder a sua salvação, sim ou não. O que a Bíblia diz sobre isso? Porque a gente sabe que tem diversas teorias, fundamentos teológicos baseado em João Calvino e baseado também em outros teólogos que existiu durante a história da igreja, né? E nós vamos ver aqui algo muito interessante para você descansar o seu coração dentro da palavra de Deus. Porque a gente sabe que a maior preocupação de muitos cristãos no mundo é o medo de perder a sua salvação. O medo de permanecer, conhecer os caminhos do Senhor e por causa da nossa natureza pecaminosa, o ser humano, ele pende para esse lado, o medo de perder a sua salvação. Vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos começar por Efésios capítulo 1 e versículo 4. O que a Bíblia diz sobre isso? Paulo escreve a carta aos Efésios, né? Paulo escreve a carta aos Efésios no capítulo 1, dando uma saudação à igreja em Éfeso, e no versículo 3, ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4, a Bíblia diz: Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Então aqui nós temos aqui uma parte aqui da Bíblia muito interessante. Eu vou falar tudo aqui à luz da Bíblia. Não quero sair da palavra. Um cristão verdadeiro, ele pode perder a sua salvação, que foi selado, que foi transformado? Primeira coisa que nós temos que entender é que a salvação na vida do cristão verdadeiro é uma química de Deus que acontece na vida do cristão. É um processo de transformação. Nós podemos usar as coisas da natureza para poder falar as verdades espirituais a você. Como é o caso, você vê um processo de uma borboleta. A borboleta, quando é um filhote, ela é apenas uma lagarta. E ela vai passando por aquele processo de transformação até se transformar naquele inseto colorido que enfeita a natureza, que enfeita a primavera, que é a borboleta. E a borboleta, quando ela é transformada, quando ela cresce e passa por uma transformação completa, naturalmente falando, ela fica impossibilitada de voltar a ser lagarta, a borboleta. Ela fica impossibilitada. Então é impossível uma borboleta que passou pela química da transformação e ela voltou a ser lagarta. Isso não acontece. É a mesma coisa a vida cristã. Quando um cristão nasce de novo, ele passa por um processo árduo de transformação. Ele é transformado por Deus. A química divina acontece na vida dele. E aquilo que é transformado não pode ser destransformado. Um cristão verdadeiro, que foi selado, que foi transformado, na minha opinião, é impossível ele voltar atrás.
ainda que ele fracasse, ainda que ele se desvie, ainda que ele caia, né? Mas Deus ele tem os seus meios de trabalhar na vida desta pessoa, impedindo de perder a sua salvação. Como já vi muitos casos de pessoas que se desviaram da igreja, pagaram um alto preço, foram para um leito ou pagaram um preço de outras formas para que a pessoa pudesse se voltar para o Senhor não perder aquela alma. Então eu acredito muito num escolhido do Senhor, numa escolha divina que Deus faz na vida do ser humano. E sem contar que existem outras passagens bíblicas, como Romanos. Vamos lá no livro de Romanos, né? O que a Bíblia diz em Romanos capítulo 9, que fala sobre a soberania de Deus. Capítulo 9, versículo 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para dar a mesma massa e fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que preparou para a glória, os quais somos nós, a quem chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então a Bíblia aqui ela mostra evidências. É a mesma coisa que você for pregar o evangelho para alguém aí que eu não vou dizer o nome, que está no poder, que está destruindo uma nação, aquele já é vaso da perdição. Aquele já serve às trevas. Aquele já é um vaso preparado para a perdição. Faraó, Deus usou Faraó para mostrar o seu poder lá no Egito. Faraó também era um servo de Satanás, que servia às trevas. E Deus usou o vaso da ira para mostrar o seu poder e a sua misericórdia. E outra coisa também que nós temos que entender aqui, Apocalipse capítulo 13 e versículo 8, a Bíblia diz também assim, e todos os que habitam sobre a terra a adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso aqui é muito forte. Esse texto aqui está falando da besta. Todos conhecem essa palavra, que no final dos tempos vai se levantar um rei feroz, vai se levantar o anticristo, e ele vai exigir que toda a humanidade o adore. E a Bíblia está dizendo que aqueles que não estão com seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, vão se admirar e vão adorar a besta. Sabe o que significa essa palavra? Quem é que vai adorar a besta? Todos. Todos vão adorar. Exceto aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Agora a pergunta que fica, para tranquilizar o teu coração, sabe qual é? Sabe quantos do povo de Deus que o anticristo vai conseguir arrebatar para ele? Sabe quantos aqui? Nenhum. Nenhum. Sabe quantos que estão com seus nomes escritos no livro da vida que vão se entregar para o anticristo? Nenhum. Então, você foi salvo. O seu nome está escrito no livro da vida. A salvação, ela é uma obra eterna. A salvação, ela não é uma obra temporária. Não há sentido você ganhar sua salvação hoje e perdê-la amanhã. Você ganhar sua salvação de manhã e perdê-la à tarde. A salvação oferecida por Cristo na cruz do Calvário é uma obra eterna. Jesus ele veio para nos perdoar os pecados tanto do passado, quanto do presente e quanto do futuro. Então, salvação é pela graça. A salvação não é por obras, é pelo sangue de Jesus, é pelo sacrifício. Basta você crer, basta você confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Basta você crer, porque eu não acredito uma pessoa que foi selada, que foi escolhida, que foi comprada. Eu não acredito que ela perca a sua salvação.
um verdadeiro cristão perca a sua salvação. A pessoa que estava na igreja, olha só, presta atenção, a pessoa que estava na igreja, ficou um tempo na igreja, depois se desviou e nunca mais voltou para a igreja, é porque na verdade ela nunca se converteu. Ela nunca teve um encontro com Cristo. Porque hoje em dia ser evangélico virou moda. Por isso que tem muitas pessoas que estão na igreja que infelizmente não vão alcançar a salvação. Porque ser evangélico hoje, no Brasil principalmente, virou moda. Hoje em dia qualquer um é crente. A gente está vivendo um tempo assim que ser cristão, ser evangélico virou moda. Mas a peneira de Deus vai pegar e vai ficar só os verdadeiros. E quem é escolhido, quem é eleito, quem é predestinado, vai passar pela provação que vai vir. Vai passar pelo fogo da prova e vai suportar o fogo da prova. Então, né, um eleito ele não perde a sua salvação, o eleito por Deus. E nós vamos ver também Apocalipse 17. O que diz a Bíblia também? Porque Bíblia interpreta a Bíblia. Nós podemos entender que a Bíblia ela não se contradiz. Um texto interpreta o outro texto. Que diz assim, ó. A besta que viste, versículo 8 do capítulo 17. A besta que viste era e já não é, e subirá do abismo e irá à sua destruição. Ó, os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Olha só, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. O mesmo contexto do Apocalipse 13 e versículo 7, quando nós lemos ali. O mesmo contexto. Aqueles que não estão com seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo vão adorar, vão se entregar, vão ceder ao sistema de Satanás que está para se levantar no mundo nesses últimos tempos. Então aqui nós podemos entender, né, o que a Bíblia fala sobre a presciência de Deus ao nosso respeito. Deus já sabe. Jesus também na Santa Ceia, o que Jesus ele diz? Na Santa Ceia, quando ele vai lá partilhar do pão para os seus discípulos, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado em favor de muitos, e não de todos, de muitos. Muita gente vai ser salva. Muita gente. O céu vai ser povoadíssimo de pessoas. Pessoas de todas as épocas estarão no céu. Desde o tempo de Moisés, desde o tempo dos profetas, desde o tempo de Jesus, na Idade Média, enfim, os santos de todas as épocas, e mais essa geração de hoje, que eu acredito que é a última geração, o céu vai estar povoado de gente, vai ter muita gente. Só que a salvação não é para todos. Salvação não é para todos, não. Salvação é para quem Deus escolhe, e a Bíblia diz que Deus, ele tem misericórdia de quem ele quer. Ele se compadece de quem ele quer. Uns são vasos de glória, e outros são vasos de ira. O vaso de ira são as pessoas más que tem no mundo. As pessoas que promovem o mal, que são contra Cristo, são contra os princípios divinos. E sem contar que a Bíblia diz também, lá em João, capítulo 6, eu não estou lembrado do versículo, mas Jesus ele fala assim, ó, todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É isso que eu acredito. Se Jesus escolheu, ele não vai lançar fora. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. E também João capítulo 10 também fala, né? Que as minhas ovelhas, né, eu conheço. O Pai me deu elas e ninguém pode arrebatar das minhas mãos. Jesus ele mesmo disse que as minhas ovelhas ninguém as tira de mim. E todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, assim, ó, a minha crença, a minha base teológica é que um cristão verdadeiro não perde a sua salvação. João Calvino, ao adotar esta doutrina, ele era muito cuidadoso, porque quando uma pessoa era convertida, entre aspas, e depois ela caía, se desviava, a predestinação dela, a escolha divina na vida dela já era duvidada por João Calvino. Então isso quer dizer que a pessoa nunca teve um encontro com Cristo, ela nunca foi convertida, ela nunca teve um encontro com Cristo como deveria ter. Uma pessoa se afastar e ao ponto de não retornar, de não haver mais um conserto, um renovo de aliança na presença do Senhor, é por conta disso, né? Mas um verdadeiro cristão, eu creio que não perde a salvação. A química de Deus, quando acontece na vida do ser humano, né, aquilo que é transformado
não pode voltar a ser destransformado, voltar atrás, né? Então eu acredito muito nisso, porque o preço foi pago na cruz do Calvário. E Jesus disse que o sangue da nova e eterna aliança seria derramado em favor de muitos e não de todos. Então salvação não é para todos, salvação é para quem Deus escolhe, Deus chama, Deus predestinou, e isso faz parte da presciência de Deus antes da fundação do mundo. Então, o que eu estou pregando aqui é Bíblia, é palavra, e esse assunto até hoje ele é muito discutido. Muitas igrejas adotam a doutrina que a salvação é para todos, que a salvação é isso, é aquilo, né? Que um cristão perde a salvação, um cristão verdadeiro, eu acredito que não perde. Então, medite nestas palavras, creia nesta palavra e descanse o teu coração, fique na paz, né? Porque Deus te escolheu, a tua salvação foi comprada, Deus é onisciente e por mais que você passou por um momento de queda, Deus ele já sabia que você ia passar por isso. Deus, ele já sabia, porque ele é onisciente, ele sabe tudo, né? Tudo já está determinado. Basta você crer, basta você descansar o teu coração, porque salvação é uma obra eterna. Fique com esta palavra, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus nosso Senhor permitir. Deus abençoe.